Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O pessoal entra em alerta e brada. Jovem mestre, parem eles! Diversas explosões acontecem e a senhorita Anshi, descontente com a situação, questiona. Assassinos do reino soberano, quem você ofendeu? E o imortal da guerra furioso ruge. Quem é você? Como ousa invadir minha mansão e tentar me matar? E a garota, se aproximando, declara. Sou só alguém que quer ver você morto. Ele toma um chutão e é arremessado para longe. A garota voa em direção a ele, que, todo lascado, questiona-se. Onde estão meus guardiões do Dao? Por que ainda não apareceram para me proteger? Enquanto isso, o guardião, em apuros, indaga. Especialistas no reino soberano? Quem são vocês? E o Gu Wood responde. Alguém que você não pode se dar ao luxo de provocar. E a Bailinger, chateada, ordena. Chega de enrolar e mata ele. Se falharem, ele não vai perdoar vocês. E ele, com um sorrisinho maligno, concorda. Certo, senhora Bai. E o Jianshen, caído no chão, grita. Niu Tian. E ele, na linha de frente, afirma. Jianshen vai embora primeiro. Eu fico e seguro eles. E o Jianshen, destemido, retruca. Se for para fugir, a gente foge junto. E suando frio, cogita. Droga, será que eu uso aquela técnica demoníaca? Ele tem uma lembrança em que o velhote lhe adverte. Se descobrirem que você aprendeu artes demoníacas, todos vão ter motivo para te matar. Então, não use até ser forte o bastante para enfrentar todo mundo sozinho. E ele, após se lembrar disso, conclui. Niu Tian não vai me trair, mas não posso dizer o mesmo dos outros. Enquanto isso, o imortal da guerra, em um duelo épico, pergunta. Foi o Gu Shen que mandou você me matar? E ela rebate. Pequeno imortal da guerra, você é mesmo diferente dos outros. É uma pena que vá morrer aqui hoje. E ele, com o sangue nos olhos, rosna. Eu definitivamente não sou forte o bastante para lutar com você sozinho, mas... Ele solta um grito ensurdecedor. Uma aura divina começa a ser exalada. A garota fica sem entender absolutamente nada. A barreira de proteção é atingida e ela, assustada, alerta. Ele está tentando destruir a barreira e, partindo para cima com força total, berra. Morra! Ela é atingida por um artefato mágico e a senhorita Anshi avisa. Tentando nos assassinar, não vamos facilitar para vocês. E o imortal da guerra, após ver isso, reflete. Parece que essa mulher com quem eu talvez vá me casar ainda tem alguma utilidade, afinal. A barreira é destruída e a garota, entrando em desespero, pragueja. Merda, mas que merda. Ela se vira e ordena. Recuar. Ela fica extremamente confusa. E o velhote, surgindo do nada, troveja. Como ousam tentar matar alguém aqui na cidade Kunwu? Ele toca no ombro dela e decreta. Morra. E ela, apavorada, grita. A missão falhou, todos vocês. Ela tem o seu corpo diminuído e é esmagada pelo velhote facilmente. Eles fazem sinal de reverência e a senhorita Anshi murmura. Tio ancestral? E o imortal da guerra, maravilhado, agradece. Obrigado, Sênior. E ela, com um olhar severo, observa. Parece que eram de um grupo de assassinos de alto nível, ou juraram se matar caso a missão desse errado. Algumas explosões acontecem e o maluco relata. Eles se explodiram, e ela, preocupada, pergunta. Alguma ideia de quem pode ter mandado esses assassinos? E ele, aflito, deduz. Gu Shen e a herdeira das artes demoníacas com certeza estão trabalhando juntos. E concluindo, afirma. Gu Shen não vai ser tão fácil assim me matar. A cena se passa para a Yimei e ela, de joelhos, suplica. Jovem mestre, me castigue por não cumprir suas ordens. E o prota, descendo as escadas, pergunta. O que você está fazendo? E ela, de cabeça baixa, explica. A missão falhou. Se eu tivesse me preparado melhor, isso não teria. O prota pega na mão dela e consola. Se falhou, então falhou. E daí? E ela, se levantando, insiste. Eu posso mandar mais assassinos agora mesmo. Dessa vez ele não escapa. E o prota, após ouvir isso, instrui. Não precisa. Com essa tentativa exposta, ele vai entender que é melhor ficar quieto por um tempo.
Atualmente estou no auge da minha posição e reputação aos olhos de todos, então preciso ter cuidado com minhas ações. E ela, frustrada consigo mesma, lamenta. Então eu devo ter atrapalhado alguns dos seus planos, jovem mestre. E o prota, com um sorrisinho no rosto, tranquiliza. Não se preocupe com isso. Vamos deixá-lo viver mais uns dias. Se ele entrar nas montanhas Kun amanhã, eu mesmo mato ele. E ela, feliz da vida, concorda. Verdade, fora da cidade Kun-Wu, vamos pegar aquele pequeno imortal da guerra como se fosse um peixe morto, pronto para ser limpo. E o prota, falando bem de pertinho, sussurra. Aliás, essa tentativa de assassinato até me deu uma boa desculpa. Avise a todos que quero convidar os gênios que estão na cidade Kun-Wu para um banquete no pavilhão colhedor de estrelas, para discutir como atacar as montanhas Kun e resgatar Ji-Shen-Shu. E se recompondo, corrige. Quero dizer, salvar o ancestral da humanidade. E ela, envergonhada, confirma. Sim, jovem mestre. O prota se prepara para o beijão e alguém chama. Jovem mestre, preciso falar com você em particular. Eles ficam pensativos e o prota pede. Então, Yi-Mei, por que não nos deixa a sós? E ela concorda. Sim, jovem mestre. Ela fica furiosa após ser interrompida, e o prota, preocupado, indaga. O que foi? E a King relata. Eu ouvi dizer que você mandou alguém matar o pequeno imortal da guerra. E o prota, querendo saber mais, provoca. Está querendo me perguntar por que eu quero matar ele? E a encarando revela. Claro, é porque ele descobriu algo que não deveria saber. E ela, se fazendo, repete. Algo que não deveria saber? E o prota, com um olhar sério, confronta. Ainda vai fingir na minha frente, Su Ting-ge? Ela fica aterrorizada e balbucia. Jovem mestre, você sabia o tempo todo? E o prota, falando bem de pertinho, pressiona. O que exatamente eu sei? Você está perguntando se eu sabia que você e sua irmã trocaram de identidade? Ou está perguntando se eu sabia que você é a verdadeira herdeira das artes demoníacas? Até quando vai esconder isso de mim? E ela, chateada, justifica. Eu lembro que você disse que se soubesse quem era o herdeiro das artes demoníacas, acabaria com ele. Então, O prota pega no pescoço dela e ameaça. Ainda lembra dessas minhas palavras, E ela, frustrada consigo mesma, implora. Me desculpe, eu decepcionei você, jovem mestre. E o prota desafia. E agora que confessou, quer que eu te mate? E ela assegura. Jovem mestre, você nunca me mataria. E o prota, após ouvir isso, questiona. Você realmente acha que eu hesitaria em te matar? E ela, tendo seu pescoço apertado, aceita. Se for para morrer pelas suas mãos, jovem mestre, talvez esse seja o melhor final que eu poderia ter. E o espectro, entrando em desespero, lamenta. Estamos perdidas. E a King admite. Eu tô cansada. Não quero mais fingir ou me esconder. O prota fica reflexivo e, abraçando ela, consola. Ah, deixa pra lá. No fim, eu tenho um pouco de responsabilidade por tudo o que aconteceu desde que você me seguiu do reino inferior até aqui. E pelo rumo que as coisas tomaram, seja você a herdeira das artes demoníacas ou apenas uma cultivadora comum, para mim você sempre vai ser a minha King. E finalizando promete. E eu sempre vou te proteger. Ela começa a chorar após ouvir isso. A cena se passa para o pessoal na sala de espera e alguém anuncia. O Gu Shen convidou todo mundo para discutir um plano para salvar o ancestral da humanidade da família Ji. Porra, o que esse ancestral da família Ji tem a ver com a gente? E a senhorita Fênix, olhando pela janela, esclarece. Gu Shen mandou os convites pessoalmente, fingindo que só quer ajudar para resgatar o ancestral da humanidade. Não dá para simplesmente recusar. E o rei demônio divino, chateado, resmunga. Como ele já se colocou como o primeiro da linha de frente, se a gente recuar agora, vamos acabar virando piada. E o magrão sentado no chão pontua. Ele é forte o bastante para ser comparado a um verdadeiro imortal, mesmo nas montanhas Kun. Ele consegue se proteger, mas e nós? Ele está claramente tentando nos colocar numa situação complicada. E o pequeno rei sábio, frustrado, pragueja. Droga! O Gu Shen está mesmo querendo forçar a gente a ir para as montanhas Kun.
Um monge se aproxima e, fazendo um sinal de reverência, adverte: Amitabha, já falei antes, o Gu Shen tem um coração sombrio e más intenções. Não se pode confiar nele. Vocês deviam ser mais cautelosos com ele. O pessoal fica reflexivo. Enquanto isso, o pequeno imortal da guerra, furioso, rosna: Ah, foi ele quem mandou assassinos atrás de mim, tenho certeza. E agora finge ser gentil mandando itens para me curar. Como ele ousa? E a senhorita Anchi, preocupada, indaga: E agora? O que a gente faz? Não tem mesmo como recusar esse convite? E o pequeno imortal da guerra sugere: Por enquanto, o melhor é ir com calma. Se recusarmos de vez, ele vai ter desculpa para agir contra a gente. O ideal é nos mantermos juntos, assim conseguimos nos proteger melhor. E com um olhar sério, reflete: Quando viram que estavam tentando me assassinar, esses dois tentaram fugir na hora. Acham mesmo que vou deixar vocês saírem impunes depois de escolherem o meu lado? E a senhorita Anchi, curiosa, pergunta: Por que Gu Shen quer te matar? O que você fez para ofender ele? Ele fica pensativo e responde: O motivo é muito importante. Prometam que não vão contar a ninguém. Se isso vazar, ele com certeza vai matar a gente. E ela, após ouvir isso, garante: Fica tranquilo, a gente sabe que não pode sair espalhando as coisas por aí. Alguns minutos se passam e o pessoal, após saber da história, reage em coro. O quê? A criada do Gu Shen é a herdeira das artes demoníacas? E ele, com um olhar sombrio, confirma: É isso mesmo, a herdeira das artes demoníacas é a criada do Gu Shen, tenho certeza absoluta disso. E ela, caindo na real, constata: Agora tudo faz sentido. Por isso o herdeiro das artes demoníacas conseguiu escapar dele várias vezes. Então esse é o motivo. E ele, solicitando, pede: Não contem isso para ninguém, sem provas concretas. Se o Gu Shen descobrir, vamos acabar todos mortos. E ela tranquiliza: Relaxa, sabemos a gravidade da situação. Uma garota abre a porta assustada e anuncia em pânico: Senhorita, temos um problema sério. A essência de sangue ancestral que você mandou buscar foi levada pela senhorita Anian. E ela, após saber isso, questiona, incrédula: O quê? Como a Anian ousou fazer uma coisa dessas? E o Niu Tian, querendo saber mais, interpela: Como vocês deixaram isso acontecer? E a garota receosa explica: A senhorita Anian ainda é uma dama da nossa casa, então os servos que estavam protegendo a essência não tiveram coragem de impedir. O pequeno imortal da guerra toca no ombro dela e aconselha: A nossa prioridade agora deve ser resolver o problema que temos em mãos. E ela, furiosa, jura: Assim que eu resolver as coisas aqui na cidade Kunwu, vou voltar e dar um jeito nessa garota pessoalmente. A cena se passa para a cidade Kunwu, pavilhão colhedor de estrelas. O pessoal se reúne e o monge, avaliando a situação, admite: A moral parece estar bem baixa. E o rei das 6 coroas murmura: E a senhorita Anchi, falando por telepatia, comenta: Parece que muita gente não está satisfeita com o que o Gu Shen fez. E ele rebate: Mesmo assim, essa missão é perigosa demais. Devíamos tentar evitar ao máximo. E o velhote chama: Pessoal, por favor, sentem-se. Nosso jovem mestre chegará em breve. E o rei das 6 coroas, ansioso, alerta: Um especialista do reino soberano deve ser um ancião da família Gu. Melhor ficarmos atentos para ver como as coisas se desenrolam. Eles entram no salão principal e o pequeno rei sábio, fazendo um sinal de reverência, cumprimenta: Irmão imortal da guerra, você também veio. Ouvi dizer que tentaram te assassinar e que ainda está se recuperando. E ele, se explicando, esclarece: Agradeço pelas preocupações, mas este convite veio diretamente do jovem mestre Sheng, então não tinha como recusar, né? A gente mal tem voz diante dele. O pessoal se encara em total silêncio, e o Jiang Chen, avistando a sua querida, sussurra: Aquela é... E o Niu Tian, preocupado, chama: Ei, Jiang Chen, o que foi? E ele revela: Ela também está aqui. E o Niu Tian, o encarando, cogita: Mesmo que eu não queira que você fique preso a uma garota só, também não quero que fique obcecado por outra. E curioso, pergunta: Quem é ela? E o Jiang Chen responde:
Ela é a princesinha da família Ji Chuyue. Só agora percebo o quanto ela é ingênua e pura de verdade. E o Niu Tian, após ouvir isso, adverte: Jianshen, nenhuma dessas jovens nobres aqui é tão pura quanto você pensa. Todas têm ligação com o Gu Shen. E o Jianchen, com uma cara de peixe, argumenta: ela é diferente. Mesmo nascida numa família poderosa, não é feliz lá. Ela é como um pássaro dourado preso numa gaiola, e com uma expressão alegre devaneia. Mesmo depois de eu ter ofendido o Gu Shen, quando nos encontramos nas montanhas Kun, ela ainda escolheu me ajudar. Ah, eu estava tão focado na Xiao Huayin que acabei deixando passar uma garota tão boa e pura. E o Prota, entrando no salão principal, declara: parece que todos já chegaram. O pessoal se vira em alerta, e o Prota, com um sorrisinho no rosto, provoca: ora, ora, ouvi dizer que tentaram te assassinar, irmão imortal da guerra, e que seus ferimentos foram sérios. Mandei algumas ervas medicinais e itens de cura. Parece que ajudaram. E ele, se fazendo, alega: jovem mestre Sheng, os itens que você mandou realmente ajudaram, mas meus ferimentos ainda são sérios, então talvez eu precise ficar para trás e me recuperar. E o Prota, o encarando, insinua: entendo, mas espero que isso não atrase nossa entrada nas montanhas Kun para resgatar o ancestral da humanidade. E ele, chateado, declina: receio que terei que decepcioná-lo desta vez por conta dos meus ferimentos, jovem mestre Sheng. E o Prota, entregando algumas ervas medicinais, propõe: não precisa se preocupar tanto com isso. E o pessoal, chocado com a árvore de Natal de medicamentos, espanta-se. Isso é um ginseng de 10.000 anos, uma raiz divina de 10.000 anos, fruta de retorno yang de 10.000 anos, ginseng de jade de 10.000 anos. E o magrão, com o suor no rosto, balbucia: isso é mais do que o suficiente, não só para curar ferimentos, dá até para trazer alguém de volta dos mortos, né? O rei das 6 coroas e a senhorita Fênix ficam receosos e concluem: mesmo ferido, ele não vai conseguir sair dessa. E o imortal da guerra, em apuros, concede: jovem mestre Sheng, você pensou em tudo mesmo. Agradeço pela consideração. O Prota passa por eles e, de braços abertos, proclama: as montanhas Kun estão cheias de perigos. Se você conseguir entrar lá totalmente recuperado, teremos mais chances de salvar o ancestral da humanidade, não é? E finalizando, instrui: certo, por favor, tomem seus lugares, pessoal. Eles se sentam e o Prota discursa: o ancestral da humanidade, o senhor de Shenshu, já protegeu o reino superior e ajudou muitas seitas ortodoxas por milhares de anos. Como pessoas que se beneficiaram da bondade dele, agora que ele está em perigo, não podemos simplesmente cruzar os braços e ignorar. Se o senhor de Shenshu conseguir se libertar, ele poderá enfrentar a calamidade dos céus do Yin extremo, e com um olhar sério prossegue: isso traria prosperidade para todo o reino superior, por isso agradeço a todos em nome do senhor Ji Shenshu por virem ajudar no resgate. E o magrão, brindando, elogia: jovem mestre Sheng, você é realmente nobre e justo. E o imortal da guerra, ansioso, irrita-se: o filho e a filha da família Ji estão aqui. Quem é você para agradecer em nome deles? Que ousadia achar que pode falar por eles quando isso não tem nada a ver com você. E o Jianchen, chateado, se pergunta: Shuyue, o que deu em você? E o Ji Yaoxin, falando por telepatia, chama: Shuyue, Shuyue. E ela assente. Eles vão até o centro do salão e ela agradece: obrigada, jovem mestre Sheng, e a todos aqui que se dedicaram tanto em ajudar nosso clã com os assuntos do nosso ancestral. E ele complementa: fazemos um brinde a todos vocês em agradecimento. Eles se aproximam e o Ji Yaoxin observa: vejo que o jovem mestre Sheng está sem ninguém para servi-lo. E solicitando, pede: Shuyue, por que não se senta ao lado dele e toma uns drinks com ele? E ela, compreendendo, concorda: entendido. E o Prota, com uma cara de bunda, estranha: hã? E as garotas maravilhadas comentam: a família Ji está oferecendo a filha em troca de status e fama? Essa Ji Shuyue também é esperta.
Está fazendo o que muitas aqui gostariam, mas não tem coragem. Olha só ela se fazendo de delicada e frágil. E o Jiang Chen, extremamente puto, indigna-se. Vou mesmo ter que ver as duas mulheres que eu amo serem levadas pelo Gu Sheng? E explodindo de raiva grita: calem a boca todos vocês! Ele se levanta e afirma: a Shu Yue não é como vocês. Ela nunca se rebaixaria por fama ou status. O imortal da guerra fica extremamente confuso, e o Niu Tian pede: ah, Shen, você se acalma. E o Prota, vendo isso, deduz: entendi. Então o Jiang Chen parece ter sentimentos pela Ji Shu Yue, e ela, assustada, sobressalta-se. Jiang Chen? E em choque chama: irmão, você... E o Prota, com um olhar intimidador, adverte: a senhorita Shu Yue parece estar bem preocupada com a segurança daquele rapaz. E ela, suando frio, nega: não, não é isso, jovem mestre Sheng, você está enganado, eu só... E o Prota, a interrompendo, sentencia: é bom que você seja leal e compassiva, mas não se esqueça do seu lugar e da sua identidade. Não quer causar problemas para sua família, certo? O Jiang Chen é rendido e esbraveja: me solta, porra! E destemido desafia: Gu Shen, eu vim aqui porque você me convidou. Com que direito está me prendendo agora? E o Prota, o encarando, zomba: com que direito? Achou mesmo que eu não ia te reconhecer só porque mudou de aparência? E falando por telepatia, sussurra: Jiang Chen. Ele fica aterrorizado e se pergunta: quando minha identidade foi descoberta? O pessoal, após ouvir essa afirmação bombástica, comentam: pelo que o jovem mestre Sheng está proferindo, parece que esse garoto tem outra identidade. Ele está agindo de forma estranha e suspeita, mas ainda tem coragem de nos criticar como se estivesse acima de tudo. Esse garoto parece fazer parte do grupo do pequeno imortal marcial, certo? E a senhorita Anshi, falando por telepatia, transmite: ele foi descoberto, e agora, o que vamos fazer? E o imortal da guerra responde: não haja por impulso. O mais importante agora é garantirmos nossa própria segurança. Só assim teremos chances de salvá-lo. E o Niu Tian, descontente com a situação, reflete: depois do que aconteceu com a Xiao Ruoyin, por que o Jiang Chen ficou tão imprudente e afobado? Ser traído por alguém que você gosta não é um problema pequeno e insignificante? E o Prota, se aproximando, declara: acho que não preciso explicar mais nada. Todos vão entender quando eu disser o motivo pelo qual este homem mudou de rosto e se misturou entre nós. Foi para usar as técnicas de adivinhação da essência divina para nos prejudicar, assim como fez com os líderes das seitas ortodoxas no túmulo divino do clã do Grande Vazio naquele ano. E o cara surpreso pergunta: o quê? Esse é o desgraçado que causou aquela calamidade? E o Jiang Chen, destemido, brada: Gu Sheng, seu miserável, desprezível e nojento. E o Gu Wudi ordena: silêncio! E ele continua: foi você quem inventou mentiras sobre mim? Você é apenas um... E o Prota, o interrompendo, retruca: mesmo agora, ainda tenta me acusar e dizer que fui o culpado? Parece que você ainda não aprendeu a lição. E ordenando: manda, levem-no. E o Gu Wudi compreende. Entendido. O Jiang Chen fica pensativo, e o imortal da guerra, frustrado, desabafa: droga! E pensar que o considerávamos nosso amigo. Eu nunca imaginei que ele tivesse intenções tão perversas. E a senhorita Anshi, fazendo um sinal de reverência, admite: nosso julgamento sobre ele estava errado e quase causou um desastre. Foi graças a você que fomos salvos, jovem mestre Sheng. E o Prota, vendo essa cena patética, observa: não foi nada. Esse homem é realmente astuto. Conseguiu se esconder na cidade com Wu por tantos dias. Só hoje descobri que era ele. E o Niu Tian, aflito, pensa: Jiang Chen, eu vou encontrar um jeito de te salvar. E o Rei das Seis Coroas afirma: parece que o banquete finalmente chegou ao fim. E o monge, com um olhar sério, pondera: agora está claro que foi você quem prejudicou as outras seitas ortodoxas naquele ano. Não é mesmo, Gu Sheng? E o Jiao Xin expõe: Jiang Chen carrega o legado de um adivinho da essência divina, o que significa que ele vai ser útil para nossa jornada de amanhã nas montanhas Kun. E, solicitando, pede: Shu Yue,
Depois vá com eles e tente convencer o Jiang Chen a se juntar a nós. Ele é esperto, deve saber o que fazer. E ela, chateada, questiona. Eu? Mas, irmão, não acha que isso é crueldade demais? E ele rebate. Se você não encerrar isso de vez com ele, só vai criar mais problemas no futuro. É melhor acabar com os sentimentos dele por você agora. Não seja sentimental. Ela fica reflexiva. Enquanto isso, o Niu Tian, furioso, considera: do jeito que estou agora, acabaria morto se enfrentasse Gu Shen. O que eu faço? E caindo na real, percebe. Certo, tem a Xiao Huayin. Ela não é a mulher do Gu Shen. Talvez se ela ainda tiver algum sentimento pelo Jiang Chen, vale a pena tentar. Alguns minutos se passam, e a mulher, batendo na porta, informa. Irmã Júnior Huayin, tem alguém da sua cidade natal chamado Niu Tian querendo falar com você. E ela, após ter a sua meditação interrompida, questiona. Niu Tian, será que tem a ver com o Jiang Chen? Ele não estava se aproximando do pessoal do clã An e do clã marcial imortal ultimamente? Ela vai até ele, que entusiasmado saúda. Flor da escola, Xiao, você veio, e ela ordena. Pare de me chamar por esses nomes ridículos. O que você quer? E ele, se explicando, justifica. Se não fosse algo urgente, eu nem teria vindo, mas não sabia mais a quem pedir ajuda. Então ele está correndo perigo. Pode ser questão de vida ou morte. Hoje mesmo, no pavilhão coletor de estrelas, ele foi capturado pelo Gu Shen. E ela, com um olhar de desprezo, indaga. Capturado pelo Gu Shen, e ele relata. Tenho certeza que o Jiang Chen está sofrendo alguma tortura desumana agora. Conhecendo os métodos cruéis do Gu Shen, se ninguém ajudar, acho que ele vai acabar morrendo. E ela, querendo saber mais, pergunta. E o que exatamente você espera que eu faça? E ele insiste. O Gu Shen te trata tão bem, então pensei que talvez você pudesse... Se você seduzisse o Gu Shen e o convencesse a poupar a vida do Jiang Chen, talvez ele o libertasse. E ela, furiosa, esbraveja. O que você está proferindo? O que julga que eu sou uma puta? E ele, sem jeito, balbucia. Ah, você? E espantado, pergunta-se. Você não é a puta dele? Não tô entendendo nada. E levantando as mãos, pondera. Huayin, não me entenda mal. Não quis dizer nada além disso. Não foi porque você implorou que Gu Shen nos deixou ir naquele dia? E ela, apreensiva, reflete, esquece. O importante é que Jiang Chen não pode morrer ainda. E destemida, assevera. Entendi, vou fazer o que puder, mas não posso prometer nada. E ele, extremamente alegre, exulta. Ótimo, eu sabia que você ajudaria. E ela, se afastando, instrui. Então pode ir. Não é bom você ficar aqui por muito tempo. E ele, fazendo um sinal de reverência, assegura. Ninguém sabe que eu vim aqui hoje. Não se preocupe, não causaria problemas para você dessa forma. E com um olhar sombrio, julga. Você não passa de uma mulher que usa o corpo para ganhar influência. Então por que ainda finge ser tão nobre? Se não fosse pelo Jiang Chen, eu nem teria vindo te ver, sua puta. E ela, com um olhar frio, pensa. Mesmo nessa situação perigosa, aquele idiota do Jiang Chen não consegue se cuidar o suficiente para eu parar de me preocupar com ele? Se não fosse pelo fato de que o barco divino do destino está preso ao corpo dele... A cena se passa para o Jiang Chen. Ele é acordado com um balde de água fria na cara e, se virando para todos os lados, clama. Huayin, Shu Yue, não me deixem para trás. Eles ficam pensativos e a Shu Yue, desconfiada, se pergunta. Quem é Huayin? E o prota, o encarando, provoca. Se você ainda está pensando em duas mulheres, parece que não sofreu o bastante. E ele, furioso, vocifera. Gu Shen, eu vou acabar com você. O prota faz a cabeça dele de bola e dá uma bicuda, e ela, chateada, comenta. Jovem mestre Sheng, por que não me deixa falar com ele? E o Ji Yaoxin explica. O que Shu Yui quer dizer é que talvez o resultado seja melhor se ela conversar com ele. E o Jiang Chen, todo lascado, replica. Shu Yue, você não precisa fazer isso. Eu sei que tem seus motivos, mas se for para alguém lidar comigo, que seja o Gu Sheng. E ela, destemida, declara. Jiang Chen, pare de se iludir, achando que tenho sentimentos por você. Ainda não entendeu por que sua identidade foi exposta?
Se você entende a situação em que está, obedeça ao jovem mestre e seja útil para ele. Ele é generoso e compreensivo, então talvez até poupe sua vida. E ele, descontente com a situação, rebate. Shu Yue, eu sei que você não falaria assim de verdade, só está proferindo isso para me salvar, mas eu, Jiang Chen, nunca vou ficar do mesmo lado que um desgraçado como o Gu Sheng. E ela, puta da vida, comenta. Jiang Chen, você... E o prota, a interrompendo, explana. Seu idiota, você estaria ajudando a família Ji, não a mim. Quem quer salvar o ancestral deles é a própria família Ji. Eles precisam do seu talento de adivinho da essência divina para isso. E se conseguir ajudá-los, com certeza será visto como um benfeitor no futuro. Você não gosta da Ji Shu Yue. Com o ancestral da família Ji como seu aliado, poderia até virar genro deles. O Jiang Chen fica em choque, e o prota, puxando ela para o seu lado, explicita. E nem eu conseguiria impedir isso. Você deve ter percebido que a Ji Shu Yue não quer ser minha concubina. E o Ji Yaoxin, sem jeito, esclarece. Jovem mestre Sheng, não é que a Shu Yue não queira. E o Jiang Chen, explodindo de raiva, vocifera. Gu Shen, o que você está fazendo? Solta ela! E o prota, o intimidando, fala. Se não quer que eu brinque e me divirta com ela, então acho que você já sabe o que precisa fazer, não é? E ele, furioso, desafia. Gu Shen, se quer me matar, pode vir direto para cima de mim, usar a Shu Yue para me ameaçar. Que tipo de homem você é? E o prota, com um olhar cínico, rebate. Parece que você realmente não se importa tanto assim com ela. A garota fica chateada e o Jiang Chen ordena. Chega! Pare de forçar ela a fazer o que você quer, Gu Shen. Me dá uma noite para refletir e te dou minha resposta de manhã. E o prota concorda. Certo, espero que não a decepcione. A porta da cela é fechada e o Ji Yaoxin, vendo sua irmã chorando, adverte. Shu Yue, não faça besteira. E o prota, com uma cara de bunda, considera. Você não me quer? Ah, também não é como se você fosse digna de eu querer você. Enquanto isso, o Jiang Chen, avaliando a situação, analisa. Tudo o que o Gu Shen falou até parece bonito, mas o fato de ele me forçar a dar uma resposta só mostra que tem algum objetivo que não quer que ninguém saiba. Se não fosse isso, por que alguém como ele se esforçaria tanto para salvar o ancestral da família Ji? E alguém falando por telepatia transmite. Também não entendo, mas, sem dúvida, isso é uma oportunidade para nós. Quando entrarmos nas montanhas Kun, temos que ter o máximo de cuidado. Vou tentar ver se consigo ativar uma das formações maiores. Assim, você terá a chance de escapar. E o Jiang Chen, com um olhar sério, assevera. Mas enquanto Ruoyin e Shu Yue estiverem nas mãos dele, mesmo que eu fuja, não vou poder fazer nada. Parece que nessa viagem às montanhas Kun, vou ter que achar um jeito de matar ele de vez. Algumas horas se passam. A senhorita Ruoyin vai até o prota e chama. Ei, jovem mestre! E ele, a observando, indaga. O que foi? Quer me dizer algo? E ela, com um sorrisinho no rosto, solicita. Eu vim pedir misericórdia por um velho amigo meu. E o prota, com um sorriso malicioso, inquire. Ah, o Jiang Chen. E ela explica. Jovem mestre, você sabe que eu e o Jiang Chen somos do mesmo lugar. Nos conhecemos há muito tempo. Quando vi você capturá-lo, não consegui simplesmente ignorar. Por isso... E o prota, a interrompendo, observa. Ruoyin, você parece diferente. E ela, surpresa, diz. Hã? Eu? E o prota argumenta. Não está tão cautelosa como antes. E ela, dando uma risadinha, replica. Talvez seja porque já estou mais acostumada com você, jovem mestre. E aflita reflete. Será que o Gu Shen percebe até mudanças nas emoções dos outros? Ele conseguiu sentir até sentimentos que eu mal admito para mim mesma. E o prota, se fazendo, afirma. Você tem razão. Afinal, eu não sou uma pessoa má. Por isso que eu sempre digo, as pessoas precisam de tempo para se entender de verdade. Ele estende a mão e a segura. Fica tranquila. Vou poupar a vida dele por sua causa. O Jiang Chen está preso no calabouço subterrâneo. Quer vê-lo? E ela responde. Não precisa. De agora em diante, ele e eu vamos ser apenas estranhos. E desconfiada se pergunta, tentando me testar, e o prota determina. Entendi.
Pelo tempo que você passou aqui, acho que logo vai voltar para o Palácio da Seita Imortal, né? Quando voltar, treine bastante. Espero me surpreender na próxima vez que nos encontrarmos. E ela, convicta, promete. Pode deixar, jovem mestre. Não vou te decepcionar. E com um olhar sério, avalia. O sangue do meu corpo do vazio da fortuna é um recurso raro, difícil de conseguir mesmo no estágio inicial. Ele provavelmente quer me engordar antes de me matar. O prota fica pensativo, e ela, se curvando, despede-se. Já está tarde, vou indo. Ele pega no braço dela e inquire. Ruoyin, parece que você está com pressa para sair. E ela, sendo pega de surpresa, justifica. Não, é isso. Achei que você teria coisas para discutir com os outros sobre a expedição às Montanhas Kun. Então achei que ia atrapalhar. E o prota, com um olhar aniquilador, confronta. O que tem para falar sobre as Montanhas Kun? Isso é problema da família Ji, não meu. Por que você parece tão desconfiada de mim? Antes disso, você provavelmente já sabia quem ele era, mas mesmo assim não veio me contar. O Jiang Chen te disse alguma coisa? E ela admite. Ele mal falou de você, jovem mestre, mas eu sei que tudo tem um motivo. Eu confio em você, jovem mestre. E o prota, querendo saber mais, perscruta. É mesmo? Confia tanto assim? Não tem medo que eu te machuque algum dia? E ela confirma. Não tenho. Tudo o que eu tenho hoje é graças a você, jovem mestre. Se não fosse por você, já teria morrido nesse mundo cruel de cultivo há muito tempo. Se um dia você quiser tirar tudo isso de mim ou até me matar, eu não vou te odiar por isso. E o prota, a encarando, assevera. Ruoyin, o que você está proferindo? Como eu poderia te machucar? Eu te valorizo muito. E avaliando a situação, cogita. Você com certeza sabe se manter firme, mas vamos ver quem atua melhor. Ele pega na bunda dela, e a cena se passa para o dia seguinte, e a senhorita Xian, furiosa, reclama. Aquele desgraçado nem me chamou para o banquete. Está querendo dizer que com o meu nível atual de cultivo, eu não sou digna de entrar nas Montanhas Kun? E a Mini Fênix brada. Aquele filho da puta. E a Xian continua. Se ele não quer que eu vá, vou dar um jeito de ir mesmo assim. Ela fica sem entender absolutamente nada, e o prota, entregando um artefato dourado, explica. Essa página da técnica da espada foi decifrada por alguém que encontrei. É chamada de espada que enterra mundos, mas a intenção assassina dela é muito forte, então não cultive demais. E ela, impressionada, comenta. Você? Por que está aqui? E o chifrudo identifica. Aquele é o jovem mestre Sheng. E a garota surpresa constata. Então é ele mesmo, e o chifrudo recorda. Encontrei com ele uma vez no banquete dos 1000 caminhos no Palácio da Seita Imortal. E o prota, olhando de cantinho de olho, sugere. Que tal a gente ir para outro lugar conversar um pouco? Ela fica pensativa e, se fazendo de difícil, rebate. Conversar o quê? Você já me deixou de fora da expedição para as Montanhas Kun. É melhor voltar. Eu não ousaria desperdiçar o seu tempo. E o prota, dando um peteleco na Mini Fênix, adverte. Olha, minha paciência está acabando. Não me faz ter que fazer algo com você na frente de todo mundo aqui. E com um olhar de cínico, ironiza. Então, não me culpe pelo que vou fazer. Ele se ajoelha e instrui. Princesa, venha, vamos dar uma volta. Ela fica sem entender absolutamente nada, e o pessoal, chocado, murmuram. Meu Deus, o jovem mestre está fazendo isso tudo por outra pessoa? Quem é aquela garota? Acho que é a irmã mais nova do jovem mestre Sheng. E o prota, a encarando, exige. Por que você ainda não subiu? E ela, furiosa, recusa-se. Quem faria uma coisa tão vergonhosa assim? Eu não sou uma garotinha de 3 anos. Alguns minutos se passam e o prota, carregando-a nas costas, explica. O motivo de eu não te levar para as Montanhas Kun é que é perigoso demais. Nem mesmo um verdadeiro imortal conseguiria se proteger lá. Quem dirá alguém no reino sagrado como você? E ela, chateada, indaga. Mas você vai estar lá, não vai? E o prota, com um olhar de desdém, pensa. Eu vou lá para fazer maldade. Por que levaria você junto? E se explicando, responde. Tenho muita coisa para resolver por lá.
não vou conseguir cuidar de você. Enquanto eu estiver nas montanhas Kun, vá brincar com a Minkong ou volte para a Vila da Flor de Pêssego. Lá é o lugar mais seguro para você. E ela, frustrada, concede. Tudo bem, então toma cuidado também. E o prota assegura. Pode deixar. A cena se passa para as montanhas Kun e o pessoal comenta. Os navios de batalha só vão até aqui. Os distúrbios nas montanhas Kun estão ficando mais frequentes. Mesmo assim, não podemos agir por impulso dessa vez. E o Rei das Seis Coroas pede. Depois que entrarmos, fique perto de mim. E a senhorita Fênix concorda. Tá bom. E o pequeno Rei Sábio observa. Parece que a família Ji está levando isso bem a sério. Quase todos os especialistas deles estão aqui. E a velha, dando risada, reconhece. Patriarca, isso tudo só foi possível graças ao jovem mestre Sheng. Com a reputação que a nossa família tem hoje, sem ele, acho que não conseguiríamos reunir tantos aliados para salvar nosso ancestral. E o velhote concorda. É verdade. E a outra senhora complementa. Ouvi dizer que Ji Yaoxin e Shu Yue têm se aproximado bastante do jovem mestre Sheng ultimamente. É uma boa chance para a nossa família ganhar prestígio. E o velhote, após ouvir tudo isso, maquina. Se o Gu Shen virasse meu genro de verdade, seria ótimo. Mas, infelizmente, a Yue Minkong ainda é um obstáculo no caminho da Shu Yue. Mas se conseguirmos salvar nosso ancestral, a família Ji vai voltar a brilhar. E aí fazer alguém desaparecer vai ser fácil. E a garota relata. O clã oculto An também está aqui, e o cara informa. E trouxeram muitos especialistas com eles, e o velhote orienta. Quando entrarem, fiquem ao meu lado. Não podemos deixar que o Gu Shen tenha a chance de fazer nada contra vocês. E eles, fazendo um sinal de reverência, concordam. Sim, ancestral. E o pessoal saúda. Senhorita An Yan, e ela cumprimenta. Já faz um tempo desde a última vez que nos vimos, irmã mais velha. E a senhorita An Shi, furiosa, esbraveja. An Yan, por que você está aqui? E ela, com um olhar malicioso, ironiza. Você é uma das jovens do clã An, e eu também sou. Por que está proferindo que só porque você pode vir, eu não posso? E a An Shi rebate. Você é esperta mesmo. Conseguiu estragar meus planos. E a An Yan argumenta. Foi tudo graças à sua ajuda, irmã. Sem você, eu não teria conseguido aquele pingo da essência do imortal oculto. E a An Shi, rangendo os dentes de tanta raiva, vocifera. Você acha mesmo que é tão capaz assim que vai conseguir me vencer só porque conseguiu aquele pingo de sangue? E ainda tem a coragem de vir aqui se gabar disso na minha frente? Acha mesmo que vai sair viva desta expedição para as montanhas Kun? E ela, se explicando, esclarece. Irmã, você entendeu tudo errado. Eu não vim por sua causa. E a senhorita An Shi, confusa, indaga. O quê? O prota se aproxima com o restante do seu pessoal, e as pessoas o avistando exclamam. Aquilo é o jovem mestre Sheng. Ele chegou. E a An Yan, segurando um objeto, informa. Jovem mestre Sheng, consegui cumprir a missão que você me deu. E a An Shi, furiosa, suspeita. Desde quando ela ficou tão próxima do Gu Shen? Será que é por causa da amizade dela com a Gu Xian? E o Niu Tian, descontente com a situação, chama. Jiang Chen. E o prota, com um olhar maligno, inquire. Conseguiu o que eu te pedi? E ela, de cabeça baixa, murmura. Eu não falhei na missão que você me deu, jovem mestre Sheng. Quanto ao restante da verdadeira essência sanguínea do clã oculto An, vou dar um jeito de conseguir para você. E o prota declara. Muito bem, você pode me acompanhar nessa jornada. E ela, com brilho nos olhos, exulta. Sério. Obrigado, jovem mestre Sheng. E a senhorita An Shi, furiosa, interroga. Ela teve a ousadia de entregar aquele item para o Gu Shen? E o Niu Tian, apontando o dedo, pergunta. O que ela está fazendo? E o irmão Zan sugere. Parece que está mais do que na hora de limpar os traidores da sua casa, irmão An. E o velhote, descontente com a situação, protesta. Irmão Zan, do que você está falando? Ela é da linhagem do chefe da família. E olhando de cantinho de olho, reflete. Essa puta, ingrata e traidora. Se eu tiver a chance, vou acabar com você sem que ninguém perceba.
O prota se aproxima dos anciãos e um deles saúda. Jovem mestre Sheng, saudações, jovem mestre Sheng. E o prota, fazendo um sinal de reverência, propõe. Chefe da família Ji, como todos já estão aqui, podemos começar a subir a montanha? E o velhote, se afastando, chama. Pessoal, essa jornada é muito importante para todos nós, então tomem cuidado com cada passo. Se conseguirem salvar o ancestral da minha família, vamos recompensá-los generosamente. Todos os especialistas do reino verdadeiro imortal vão abrir caminho. Os cultivadores mais jovens só precisam seguir atrás. O maluco começa a tocar o berrante, e o velhote ordena. Entrem na montanha, e avaliando a situação pondera. Temos que ficar longe do Gu Shen. E tomando a linha de frente, instrui. Vamos por aqui. E o prota, avaliando a situação, matuta. Desconfiando de mim, nada mal. Mas já que usaram as ervas espirituais que eu dei, acham mesmo que vão escapar de mim? E ordenando manda. Vamos por aqui. E a Shu Yue, preocupada, expõe. Pai, por causa do Jiang Shen que eu consegui ouvir os pedidos de ajuda do nosso ancestral nas montanhas Kun. Ele carrega o legado do adivinho da essência divina. Vai ajudar bastante a gente. Se realmente conseguirmos resgatar nosso ancestral, por favor, proteja o Jiangchen, pai. E ele, com um sorrisão no rosto, assegura. Pode deixar. A família Ji sabe retribuir suas dívidas. Se tudo der certo, ele com certeza receberá parte das recompensas. E ela, entusiasmada, manifesta. Sério? Que bom. Obrigada, pai. E ele, olhando para o prota, cogita. Sua tola. Jiang Chen é alguém que ofendeu o Gu Shen. Como a família Ji poderia protegê-lo? Mesmo que o ancestral voltasse, ele jamais enfrentaria a família imortal Gu por causa de alguém irrelevante como ele. A cena se passa para o campo de batalha do Yin absoluto. E o pessoal, assustado com o que vê, exclama. O que é isso? Humanoides? Tem humanos nos céus do Yin absoluto? Eles começam a ser aniquilados, e o feioso, aterrorizado, grita. Não pode ser. As cortes imperiais do Yin absoluto vão aparecer. Ele tem a sua cabeça arrancada e um maluco, apavorado, alerta. Corram! Esses caras estão no reino sagrado avançado. Sem os nossos ancestrais aqui, vamos todos morrer. O demônio fica sem entender absolutamente nada. Ele é esmagado por um artefato supremo, e o pessoal, aliviado, brada. Uma arma soberana, aí sim, aquela é a Santa Chuchu do Palácio do Ancestral da Humanidade, e ela, destemida, afirma. Por favor, deixem essa situação com o Palácio Ancestral da Humanidade. Vocês deviam voltar para casa e encontrar as suas famílias. A verdade sobre os céus do Yin absoluto. E o velhote, compreendendo a situação, assente. Entendido. E a garota chocada observa. Mas parece que todos os chefes de família foram para as montanhas Kun, e a senhorita Chuchu, com um olhar de desprezo, especula. Montanhas Kun? É mesmo? Já faz alguns dias desde que eles entraram. Seu desgraçado demoníaco, será que seu plano está indo como o esperado? A cena se volta para as montanhas Kun. O monstro é explodido, e o velhote, com um olhar sério, comenta. Esses são todos espíritos malignos formados pelos cultivadores que entraram nas montanhas Kun e morreram lá. Mas imagino que o nível deles agora seja ainda maior do que quando estavam vivos. Se o jovem mestre Sheng não tivesse aberto o caminho, acho que não teríamos conseguido chegar até aqui tão facilmente. E o prota instrui. Ainda estamos bem longe do coração das montanhas Kun. Fiquem mais próximos de mim. E o pessoal concorda. Entendido. E a Shu Yue, espantada, admira. Ele é tão forte. E o Ji Yaoxin, com os olhos arregalados, avalia. O Gu Shen é muito mais poderoso do que eu pensava. Com ele aqui, talvez a gente consiga mesmo salvar o ancestral dessa vez. E o Jiangchen, descontente com a situação, pensa. A força desse Gu Shen está quase no nível do primeiro ancião do clã púrpura daquela época. E o ancestral, na mente dele, adverte. Só nos resta dar um passo de cada vez. E o velhote pondera. Mesmo com o caminho perigoso, conseguimos várias pedras de origem e ervas preciosas, alimentadas com sangue de reis imortais. Então, ainda valeu a pena. E o cara ao seu lado observa.
Mas como ainda não chegamos à parte mais profunda das montanhas Kun, isso só quer dizer que tem coisas ainda mais valiosas nos esperando. Se conseguirmos 1 ou 2 gotas de sangue de rei imortal, será uma fortuna incalculável. E o Niu Tian urge. Senhorita Anshi, precisamos dar um jeito de resgatar o Jiang Shen. E ela, após ouvir isso, pondera. Você sabe o quão forte o Gu Shen é. Não podemos agir contra ele de forma precipitada. E o imortal da guerra concorda. É verdade. Irmão Niu Tian, não podemos afobar. Eu acho que o irmão Jiang Chen está seguro por enquanto, então não precisa ficar tão preocupado. Precisamos discutir melhor esse plano. E o prota, após ouvir essa conversa, considera. Eles estão se aproximando. Nesse caso, é melhor eu ir na frente e aproveitar essa oportunidade. Ele se vira e anuncia. Atenção, pessoal. Essa névoa misteriosa está vindo rápido demais. Parece que ativamos alguma restrição nas montanhas Kun. E o pessoal, ficando assustado, exclama. O quê? E o velhote ordena. Ninguém se separa. Isso deve ser a grande calamidade das montanhas Kun. Fiquem perto de mim. Todos os anciãos da família Ji protejam todos no centro. E a Shu Yue, preocupada, nota. O jovem mestre Shen sumiu. E o velhote, desconfiado, adverte. Não sabemos quanto tempo essa névoa vai durar. Temos que garantir nossa segurança primeiro. O jovem mestre Sheng tem suas técnicas divinas, então ele vai ficar bem. E o ancestral, falando na cabeça do Jiang Chen, declara. Essa névoa é bem diferente da névoa venenosa das montanhas Kun, e parece ter surgido do nada. Alguém fez isso de propósito. E ele, querendo saber mais, questiona. Está afirmando que foi o Gu Shen que causou tudo isso? E caindo na real, conclui. Ele está tentando escapar usando isso? Quem ele quer matar? Será o Niu Tian e o grupo dele? E o velhote, receoso, alerta. Tem algo acontecendo. Cuidado! Um redemoinho demoníaco se aproxima, e a senhorita Anshi indaga. Quem está aí? E surpresa, reconhece. An Yan, jovem mestre Sheng, e com um olhar intimidador questiona. O quê? O que vocês vieram fazer aqui? E o imortal da guerra, enraivecido, acusa. Não precisa fingir gentileza com ele. Deve ter vindo para nos matar. E com sangue nos olhos, confronta. Foi você quem mandou assassinos atrás de mim naquele dia? Agora que viu que falhou, veio tentar me matar pessoalmente? E o velhote furioso repreende. An Yan, como tem coragem de se aliar a um forasteiro para matar gente do próprio clã? Não tem medo do que o resto da família vai pensar? E se seu pai souber disso? E o cara, destemido, retruca. Gu Shen, mesmo sendo poderoso, você ainda precisa considerar as outras facções do reino superior, não? E a garota, com um olhar cínico, provoca. Vocês ainda não entenderam a situação, tio ancestral e irmã. Se vocês morrerem aqui, quem vai contar? E o prota pergunta. An Wangshan, foi você quem matou os meus assassinos, não foi? E o velhote, não se intimidando, afirma. Você está realmente subestimando o nosso clã imortal da guerra. E o cara, partindo para a ofensiva, comanda. Jovens, fiquem para trás. Todos os outros, venham comigo. Vamos matar o Gu Shen. E o ancestral ordena. Não deixem ele escapar. E o prota, desferindo um golpe brutal, avisa. Então, vou aproveitar essa chance e testar essa técnica em vocês. E, com uma cara de louco, proclama. Técnica da espada que enterra mundos. O pessoal é aniquilado em um piscar de olhos. E a senhorita Anshi, sem acreditar, murmura. O tio ancestral morreu? E o imortal da guerra, assustado, questiona. Por que a diferença entre nós é tão grande assim? E o prota, tranquilão, indaga. Agora é a vez de vocês. Quem vai ser o primeiro a morrer? Ela se ajoelha e, com um sorrisão no rosto, implora. Jovem mestre Sheng, por favor, me poupe. Eu não devia ter salvado o Niu Tian naquela época. Se você poupar minha vida, estou disposta a ser sua serva, sua escrava, o que quiser. O Niu Tian fica sem entender absolutamente nada, e ela continua. Tudo o que a An Yan pode fazer, eu também posso. Tudo o que ela estiver disposta a te dar, eu também estou. Ela é eliminada. E o prota responde. Já é tarde demais. Eu dou muito valor a quem se entrega por vontade própria.
E o imortal da guerra, enraivecido, ameaça: Gu Shen, se me matar, o seu segredo vai se espalhar e todo mundo vai saber. E o prota, tirando onda, zomba: É mesmo? E quem vai fazer isso por você? E ele, convicto, revela: Meu mestre. E o prota, com um olhar demoníaco, sentencia: Tudo bem, então depois daqui eu vou matar o seu mestre também. Ele fica meditando e determinado declara: Nesse caso, eles ficam sem entender absolutamente nada. O prota estica o braço e ele, tentando fugir, implora: Gu Shen, por favor, me deixe viver. Eu juro pelo meu coração do Dao que nunca vou revelar o seu segredo. Ele é aprisionado e começa a gemer de dor, e o prota rebate: Nunca acreditei em promessas baseadas no coração do Dao. E o imortal da guerra, sendo puxado para dentro do jarro mágico, amaldiçoa: Gu Shen, que você morra de forma. E o prota, feliz da vida, afirma: Você é realmente o sucessor do clã imortal da guerra. Está cheio de truques para escapar da morte. Mas fica tranquilo, enquanto eu não encontrar seu mestre, você não vai morrer. E chateado, admite: Eu realmente não esperava que você tivesse sobrevivido àquela época. E o Niu Tian, destemido, questiona: Então você lembra quem eu sou? E descontente com a situação, lamenta: E eu achando que você não ia lembrar de alguém tão insignificante quanto eu? Não dá para entender. Nós fomos os escolhidos para transmigrar para esse mundo. Então por que não somos os protagonistas? Qual foi o propósito disso tudo? E o prota, curioso, indaga: Transmigrar? Você acha mesmo que são os únicos especiais nesse sentido? O Niu Tian fica chocado e exclama: Não pode ser. Você também? Ele é atingido pela pétala sugadora de energia e, perdendo sua vitalidade, pensa: Jiang Shen, corra! Ele cai no chão e o prota comenta: Pelo menos esse pouco da linhagem do clã imortal oculto no meu sangue serviu para alguma coisa. E a senhorita An Yan, após ver tanta barbaridade, reflete: Tomar a essência da origem de um cultivador e usá-la para alimentar a flor do Dao da própria essência. Isso não é uma técnica demoníaca? E o prota ordena: Vamos nessa. E ela, compreendendo, confirma: Entendido. E o prota, a encarando, questiona: E ela, preocupada, indaga: O que foi? E o prota rebate: Nada não. E a Huyin, saindo do seu esconderijo, observa: Oh, será que o clã An e o clã imortal da guerra descobriram algum segredo do Gu Shen? É por isso que todos acabaram mortos? E desconfiada se pergunta: Será que ele percebeu que eu estava escondida aqui no final? E caindo na real conclui: Não, se ele tivesse percebido, não teria me deixado em paz. E cobrindo o corpo do Niu Tian pondera: Do jeito que estou agora, não tenho a menor chance de escapar das garras do Gu Shen. É melhor tomar mais cuidado. Enquanto isso, o patriarca da família Ji continuava defendendo o seu pessoal, e ele, aliviado, anuncia: Essa névoa estranha finalmente se dissipou. Verifiquem se está tudo certo com vocês. E o maluco relata: Patriarca, muitos dos nossos sumiram, devem ter sido engolidos por essa névoa. E o Ji Yaoxin, aflito, lamenta: E pensar que essa névoa estranha causaria tantas mortes. Se o jovem mestre Sheng não estivesse nos protegendo, acho que nem teríamos chegado perto das profundezas das montanhas Kun. E o Jiang Chen, após ouvir isso, pondera: Esse Ji Yaoxin é burro mesmo, nem percebeu quem está sabotando tudo. E desconfiado questiona: Mas o que o Gu Shen está tentando fazer? Ele quer salvar o ancestral da família Ji e, ao mesmo tempo, matar vários membros da família deles? E o prota, retornando, indaga: Estão todos bem? E a Shu Yue, feliz da vida, exclama: O jovem mestre Sheng está bem. E o Jiang Shen, com um olhar sério, percebe: O Gu Shan voltou. E o velhote, curioso, interroga: Que névoa estranha é essa? Como pode ser tão misteriosa? E o prota, se fazendo, sugere: Deve ser o acúmulo dos pensamentos rancorosos de algum rei imortal morto, reunidos aqui ao longo dos anos. E o Jiang Chen, aflito, pensa: Será que o Niu Tian e o grupo dele estão bem? O prota o encara com um olhar sombrio. Ele fica aterrorizado. Alguns minutos se passam e o imperador observa:
Então, esse é o coração das montanhas Kun, certo? O ancestral da família Ji deve estar preso aqui. E o cara, fazendo um sinal de reverência, informa. Todas as facções sofreram perdas. O clã oculto An e o clã imortal da guerra foram completamente exterminados. E o imperador, chocado, exclama. O quê? Até o An Wangshan e o especialista verdadeiro imortal do clã imortal da guerra? E o servo confirma. Sim, senhor imperador. Dizem que a família Ji também encontrou uma névoa estranha que matou várias pessoas. E o velhote, chateado, desabafa. Foi difícil chegar até aqui, e também é difícil acreditar que até especialistas do reino verdadeiro imortal morreram. E o imperador, receoso, admite. E a gente nem sabe se tem mais perigos escondidos nessa montanha. E o Jiang Chen, se aproximando, esclarece. Esse é o local da reencarnação do dragão verdadeiro, o lendário Ninho do Dragão. E a senhorita Fênix, o encarando, questiona-se. Quem está falando é o adivinho da essência divina. E o fortão, de braços cruzados, comenta. Depois de ser capturado pelo Gu Sheng no pavilhão coletor de estrelas, parece que ele pediu para entrar aqui com a gente também. E o imperador, curioso, indaga. Você pode nos dar algum conselho? Essas montanhas Kun estão cheias de calamidades e perigos. Já tivemos várias perdas só para chegar até aqui. E o velhote concorda. Isso mesmo. Se entrarmos sem cautela, talvez nem cheguemos a ver o ancião Ji Shenshu. E o Jiang Chen explica. Este lugar é conhecido como a Espinha do Dragão. O ponto em que estou agora é chamado de primeira vértebra da Espinha do Dragão. É também a entrada para o interior das montanhas Kun. Aquela névoa densa ali dentro, junto da direção do vento, segue exatamente o sopro da espinha do dragão. E o velhote, querendo saber mais, pergunta. Então, tem como a gente entrar sem sofrer perdas? E o Jiang Chen responde. Se evitarmos o sopro do dragão e seguirmos pela espinha, conseguimos entrar. Mas vou precisar da ajuda de alguns especialistas do reino verdadeiro imortal. Ou não vou conseguir garantir nossa segurança nessa jornada. Eles ficam pensativos, e o patriarca da família Ji declara. Nesse caso, a família Ji vai na frente, e solicitando pede. Pessoal, por favor, ajudem esse jovem. E eles, após ouvirem isso, refletem. E quem mais tomaria a frente? É o ancestral de vocês que está sendo salvo, não o nosso. E o patriarca da família Ji promete. Se nos ajudar, quando resgatarmos nosso ancestral, poderá pedir o que quiser de nós. E o Jiang Chen solicita. Espero que cumpram suas promessas, senhores. E o patriarca, dando risada, garante. Claro, é natural que sim. Jamais mentiríamos para um jovem como você. E o velhote, alisando sua barba, reforça. É isso mesmo, irmão Jiang. Pode ficar tranquilo. A família Ji vai retribuir. E ele, chateado, cogita. Um bando de velhos falsos, gananciosos e bajuladores. Quando eu deixar de ser útil, qual deles vai realmente me proteger? É melhor que todos vocês morram aqui nas montanhas Kun, juntos. E com um olhar malicioso sugere. O jovem mestre Sheng possui inúmeras táticas e sua força é tão absurda que nem especialistas no reino verdadeiro imortal conseguem competir. Se ele me ajudar, as chances de salvar o ancestral da família Ji aumentam muito, e o patriarca, dando risada, provoca. E então, jovem mestre Sheng, o que acha da proposta? E o prota, dando uma risadinha, responde. Se há algo em que eu possa contribuir, farei o possível, e indignado medita. Esse Jiang Chen ainda está tramando contra mim, mesmo à beira da morte. Persistente, não posso negar. Se ele fosse o protagonista de outra história, acabaria se tornando alguém extremamente poderoso. E o Jiang Chen, extremamente puto, reflete. Está rindo? Vamos ver se vai continuar rindo depois. Niu Tian, vou me vingar por todos vocês. Quando o Gu Shen estiver preso nas montanhas Kun, passo a passo, vou começar a destruir a família imortal Gu, e vou fazer ele sentir na pele o gosto de perder a própria família. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!